Apertei aqui agora. Acho que sim. Vamos ver. Atualizar. Acho que foi, hein? Ah, foi? Então lá. Agora eu vou passar isso aqui para a tela cheia e eu vou colocar no chat lá para as pessoas. Muito bom. Bom, a gente vai ter que encurtar um pouquinho. Pessoal, temos que mudar o canal. Canal do Nazareno. Aproveita, Nasa. Com o host. Acho que vai dar depois. Com a host Fernanda. Mudando aqui o layout de novo, que olha só. Em blocos. O criador de servidores. Pronto. Estamos todos na tela agora, hein? Eu vou tirar o símbolo da Open Knowledge da frente do Nazareno. Não sei se melhora não. Tá bem no meio do... Pronto. E eu mesma não tô, eu tô bem no cantinho aqui. Então, pessoal, vocês não vão acreditar numa coisa. O que foi? Ai, meu Deus. O chat do YouTube não permite que envie link. Ele apaga o link. Mentira. Eu vou anunciar no chat que eu vou colocar o link no Twitter. Tony, você consegue fazer isso daí? Eu? Tem credenciado do Twitter? Não. Nosso Twitter. Eu não faço ideia de qual seja, da Rússia. Que está na Holanda agora. Que é? Que tá às 4 da manhã. De madrugada. Caralho, que epopeia. Caraca. Eu vou tentar separar o link aqui pra ver se ele... Tô fazendo isso também aqui.
Tá, eu vou colocar aqui. Ah, o Nazareno já colocou. Ah, o Moisés não entendeu ali que não dá pra colocar o link. Você tá vendo, Nazareno, quantas pessoas já tem aí? 2. Que aí você. Deve ser você. Eu espero que ele não esteja contando a gente, porque senão tínhamos que ser 3, né? Aliás, 4. Somos nós 4 mais 2 pessoas. 3. Acho que chegaram. O cara aqui, o primeiro teste pra ser embaixador é conseguir assistir a live. Que sacanagem. Pior que eu acho que nem todo mundo que tá no chat aqui que tá esperando a transmissão ver o chat, né? Mas eu sugiro o seguinte, da gente começar e depois ele vai ficar gravado e aí a gente dissemina, enfim, o que ficar gravado e, e espera o que estão falando. Eu vou ficar de olho aqui no chat e vou orientando as pessoas enquanto a gente conversa por aqui. Tem como vocês mandarem o novo link aqui? Porque tem uma galera dos grupos do IPS que a gente pode avisar pelo WhatsApp. Ah, sim. Vou mandar aqui. Tá fácil aqui também pro colégio. Ah, bom. Valeu. Deixa eu ver aqui na... Agora que eu vi, tinha gente oferecendo aqui os canais pra fazer. Tá, o Lucas Pavanelli já tá dizendo que tá rolando nesse link aí. Já tem algumas pessoas assistindo. Então vamos lá. Vamos começar nossa conversa, que vai ficar gravado e a gente extrai o que a gente conseguir dela, enfim, faz outros materiais também editados para disseminar mais essa nossa conversa. A gente está, né, na Open Knowledge com esse marco comemorando 3 anos da Operação Serenata de Amor, que começou com um coletivo, um grupo de pessoas, ganhou né, ganhou uma dimensão muito relevante, uma comunidade muito grande. Ela entrou na Open Knowledge depois, né, como uma forma até de a gente impulsionar o nosso programa de inovação cívica, de ciência de dados para inovação cívica. E hoje a gente está também inaugurando aí uma fase que é tentar, com o projeto Embaixadores e Embaixadoras, levar esses processos de colaboração com a tecnologia open source que a Open Knowledge está promovendo, levar para o território, né, para as localidades, enfim, para onde as coisas realmente estão acontecendo e as pessoas realmente têm problemas para resolver. Então, a gente chamou essa conversa porque são 2 pessoas, né, 2 organizações
que fazem trabalhos muito bacanas na área de tecnologias cívicas, em perspectivas diferentes. Então a gente tem aqui a Tayane, que tá escrito Débora Albu ali, porque ela está usando o computador da colega do ITS, mas que também é do ITS, que vai contar pra gente sobre os projetos que desempenha por lá. O Nazareno Andrade, que fala da universidade, então da Universidade Federal de Campina Grande. E a gente tem o Pedro Villanova também, que está desde o início da Serenata, nessa comunidade e nos quadros da Open Knowledge também, colaborador da Open Knowledge. E eu vou começar só pedindo para uma rodada de apresentação mais rápida para vocês, cada um falar quem é, de onde vem e o que faz, né? Sua trajetória e seu background, para a gente entender um pouco dos pontos de fala. E depois a gente entra aí mais a fundo em cada um dos projetos de vocês. Então vamos lá. Podemos começar com a Tayane. Obrigada, Fernanda. Oi, gente, boa noite. Obrigada a todo mundo que está nos assistindo. Desculpe pelo atraso. Meu nome é Tayane Guimarães, eu sou jornalista e pesquisadora na área de democracia e tecnologia aqui do ITS Rio, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. A gente fica sediado aqui no Rio de Janeiro, mas com uma atuação não só nacional, mas internacional também. O ITS em si como um todo, né, é uma organização que tem diferentes áreas, então com a perspectiva tanto de ajudar em processos de regulação de tecnologias, quanto de botar a mão na massa e construir tecnologias cívicas especificamente, que é mais o foco da nossa área. E aí a gente constrói especificamente tecnologias cívicas que buscam fomentar processos sociais, né? Fomentar a participação em diversas áreas da sociedade. A gente vai falar sobre um projeto especificamente hoje, um pouco mais local, uma temática específica, depois eu entro, mas essa sou eu. E, enfim, em termos de pesquisa, eu tenho uma atuação já histórica no terceiro setor, né, na sociedade civil, em pesquisa na área de violência e segurança pública, então esse é um pouco meu background de pesquisa, e aqui no ITS eu venho atuando mais nessa chave de tecnologia cívica, de governo aberto e participação. E aí os projetos vão se combinando, né, nessas duas coisas. Muito bacana, Tayane, obrigada. Nazareno, você pode se apresentar para a gente? Legal, boa noite, gente. Bem contente de estar aqui, tá? Obrigado aí pelo convite. Como a Fernanda falou, eu sou professor, eu estou na Universidade Federal de Campina Grande. Eu acho sempre importante explicar que Campina Grande não é Campo Grande, nem é Campinas. Tá? São cidades com nomes muito parecidos, mas Campina Grande, na verdade, está no interior da Paraíba, a 120 quilômetros de João Pessoa, no começo do semiárido, né, do Nordeste. E aí, por mais curioso que seja, essa é uma universidade com um histórico muito amplo de tecnologia. A primeira pós-graduação em computação do Nordeste, o primeiro curso de engenharia elétrica do Nordeste, por motivos variados, aconteceram em Campina Grande. E aí eu estou em um desses departamentos, no departamento de computação, onde eu sou professor há uns 10 anos, pesquisando principalmente em ciência de dados, em visualização de dados. Mas eu acho que mais relevante do que essa trajetória é uma outra que eu acho que eu me trouxe aqui, que é uma trajetória mais de hacktivista, de criador de tecnologias cívicas, e aí depois uma história de negociação e de união aí dessas duas vidas, da vida de mais ativista, de criador, com a vida mais tradicional de professor. Isso desemboca em alguns projetos que a gente faz aqui, especificamente num laboratório que a gente tem, de pesquisa, inovação e ensino em ciência de dados e ciência de dados cívica, que a gente chama de Laboratório Analytics. Eu vou falar mais sobre isso já para vocês. E nas atividades que a gente faz dentro da universidade e principalmente para fora da universidade, criando tecnologias para nossos problemas, em parcerias com órgãos públicos de controle, principalmente, em parcerias com o terceiro setor, com diversas organizações da sociedade civil, essa parte que me empolga muito, e na promoção de eventos para democratizar essa ideia de criação de tecnologia cívica. A gente quer mais gente no barco, tem experimentado de várias formas com isso, inclusive em parceria com o ITS. No momento eu falo disso também. Muito bom.
Muito bom, Nazarena. Acho que essa sua experiência também é muito rica, né? Porque a gente costuma ver a universidade como uma coisa enclausurada, né? Um, um espaço onde é difícil entrar e saber o que acontece. Por outro lado, de quem faz pesquisa também nem sempre interage com a sociedade. Então, acho que esse seu papel aí, a gente pode conversar mais sobre isso, é muito relevante aqui pra gente. E o Tony, também conhecido como Pedro Villanova, ou o contrário. Só pela minha mãe. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tayane, Nazarene, Fê. Uma honra estar com vocês aqui. Desculpa aí o atraso, todo mundo ficou esperando. Obrigado por estar esperando. Eu me chamo Pedro, na minha certidão de nascimento, mas sou conhecido como Tony aí, pela comunidade. Eu estou no Serenata desde o lançamento, desde 2016, e resido em Brasília hoje. Sou carioca, não praticante, mas resido em Brasília há já um tempo, há 10 anos. E sou jornalista de formação, trabalho com comunicação, e nos últimos 4 anos, como a Nazarena falou, fiquei muito empolgado em trabalhar com dados, estudos de dados e como isso ajudaria no ativismo político, coisa que eu sempre gostei. Uma outra coisa que eu gosto bastante é de democracia, então eu acho que juntar tudo isso e ver como é que a gente pode se ajudar, coisa que eu gosto muito. Confesso que é uma alegria que enche o meu coração de esperança e de orgulho quando eu vejo um lançamento de um projeto como Embaixadores e Embaixadoras, porque é uma coisa que a gente do Serenata tenta fazer há muito tempo, e agora ver essa coisa acontecendo é muito legal. Que a gente consiga extrair aqui dessa conversa, para não me demorar mais, que a gente consiga extrair como a gente vai entender a tecnologia, como a gente vai respeitar a diversidade, tudo que a gente quer que aconteça, usar a tecnologia para melhorar a sociedade. Eu acho que estou curioso para ouvir aqui, é uma honra estar aqui representando a Serenata, né? Hoje eu faço parte do Open Knowledge também, e acho que é isso. Muito bom, Tony. Então vamos lá. Vamos começar com a Tayane. Tayane, se você puder nos contar da experiência que vocês têm em TS, se quiser compartilhar a tela, enfim, com o projeto, fica à vontade. Eu pensei aqui na gente ficar em 5, 7 minutos, porque a gente já se atrasou, né, infelizmente, mas e se vocês puderem ficar um pouquinho mais também, 15 minutos mais, a gente consegue debater. Claro. Tudo bem, eu vou compartilhar a tela, porque eu fiz uma apresentaçãozinha, eu vou passar pelos pontos principais, então talvez eu pule alguns slides, mas me centrando no que eu acho, enfim, mais importante para o nosso debate. Só um segundinho. Estão vendo? Sim. Eu vejo também. Certinho? Estão vendo os slides? Sim. Só você dar a tela cheia nele que... Ele está em PDF. Tá. Acho que se você colocar esse quadradinho aí, ele... Melhor, né? E ampliar o navegador, talvez. Tá. Vamos ficar assim, que acho que... Tá ótimo. Tá bom? Só para uma visualização. Então, a Fernanda, de novo, Fê, muito obrigada por chamar para compartilhar essa experiência do nosso projeto. Vou falar um pouco para vocês sobre o projeto Conselhos Conectados de Segurança, que eu estive aqui à frente pelo ITS, justamente por ser um projeto que transversa, né, nessas áreas de inovação tecnológica, participação e a temática da segurança pública. E aí, explicando rapidamente, né, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem duas particularidades, né, que elas são opostas, mas que relacionam a temática da violência, né. Em primeiro lugar, a gente tem
a violência como uma questão muito central e problemática, né, da cidade, do estado do Rio de Janeiro. A gente tem altíssimos índices de violência, a gente tem uma baixa participação da sociedade civil em termos de construção de políticas públicas, e, ao mesmo tempo, a gente tem espaços que eles já existem há quase 20 anos, vão completar 20 anos agora, em 2019, que são os conselhos comunitários de segurança pública, que são espaços de debate e articulação justamente sobre a temática da violência, né? Aqui vocês veem algumas fotos de como que esses espaços acontecem. Eles reúnem a sociedade civil, as polícias militares, a polícia civil, o corpo de bombeiros, representantes da prefeitura, ou seja, não só os moradores dos bairros, mas também todas as instituições, ou seja, né, o Estado em si, representantes do Estado, nesse espaço que acontece mensalmente para se debater sobre segurança pública. Então, quando a gente soube disso, o Rio de Janeiro é um dos poucos estados no país onde isso existe. E aí a gente soube disso e ficou se perguntando, nossa, por que não conhecia os CCS, né, que é como a gente chama? E aí a gente tem alguns problemas, né? Existe esse espaço de articulação da sociedade civil com o Estado. Pouquíssimas pessoas sabem efetivamente da existência desses conselhos. Os participantes são sempre os mesmos membros, né, que já participam desde a fundação dos conselhos dos seus bairros. Isso é muito importante também. São reuniões locais que acontecem em bairros ou em cidades, mas na cidade do Rio de Janeiro especificamente, em cada bairro existe um conselho. Então são os mesmos membros, da mesma idade, mesma condição socioeconômica, o que acaba fazendo com que os problemas apresentados sejam sempre os mesmos e que você tenha o restante da população muito distante de um espaço efetivamente onde ela possa colocar as suas questões, né? E aí a gente está falando especificamente sobre participação cívica, participação social numa área central de debate e articulação do Estado do Rio de Janeiro, que é a área da segurança, né? Onde, enfim, todos deveriam participar com o intuito de diminuir a violência, no fim das contas. E aí, qual foi o papel do ITS nisso tudo, né? O ITS foi chamado para fazer uma parceria com o INSP, que é o Instituto de Segurança Pública, acoplado à secretaria, a antiga Secretaria de Segurança, e agora diretamente ao governo do Estado. Então, é setor público, para construir algum recurso tecnológico, né, se utilizar das novas tecnologias que pudesse ajudar a fomentar os CCS, né, esses conselhos comunitários. E aí a gente criou o projeto com dois principais desafios em mente, né, que era justamente como trazer mais pessoas para participar dessas reuniões, mas, ao mesmo tempo, fazer com que essas outras pessoas garantissem a representatividade dos territórios, né? Não adiantava na nossa cabeça que a gente trouxesse as mesmas pessoas, né? Com o mesmo perfil socioeconômico, com as mesmas condições de participação, inclusive. E aí era um objetivo de aumentar a participação e de garantir diversidade também nessa representação. E a gente tinha objetivos principais, né? Tem até hoje, expandir a participação nos conselhos, aumentar a diversidade e usar a tecnologia para tornar essa estrutura, né, esse espaço mais eficiente para todo mundo, né, que estava envolvido, seja a sociedade civil, seja as polícias, seja o poder público, quando a gente vai falar até de governo do Estado, né, na construção de políticas públicas, de legislação na área. E aí criamos a ALDA, né? A ALDA é o principal produto, vamos dizer assim, desse projeto, Conselhos Conectados de Segurança. A ALDA é uma chatbot, né? Ou seja, ela é uma interface conversacional que se propõe a conversar com toda a população do estado do Rio de Janeiro para fazer com que essas pessoas não só saibam da existência dos conselhos nos seus bairros, mas ajudar e incentivá-las a participar. Então, a ALDA surgiu nessa espécie de assistente dos conselhos comunitários,
mas também tentando entender a tecnologia como esse instrumento que facilitaria a participação das pessoas nas reuniões locais. Então, sempre no ITS, no nosso processo de construção tecnológica, a gente nunca pensa na tecnologia como um substituto, né, de algum outro espaço de participação. A gente entende, não só na aula, como no Mudamos também, a tecnologia como uma espécie de construção de pontes, né, entre lados. E aí, geralmente, esses lados são representantes e representados, ou é a sociedade civil e as instituições policiais. Então, a ALDA, aqui eu estou mostrando algumas interfaces da conversa com a ALDA. Ela cumpre algumas funções, né? Como vocês podem ver aqui, ela diz para cada morador qual é o conselho comunitário referente àquela localidade. Aqui nesse segundo frame, a ALDA, ela diz todo o calendário das reuniões. Então, a próxima reunião vai acontecer no dia tal, no local tal, na hora tal. E a ALDA também, ela, além dela informar, ela ajuda as pessoas a conseguirem participar de uma forma mais ativa, ou seja, ela pergunta para as pessoas se elas têm sugestão de assuntos, ela pergunta para as pessoas depois das reuniões como foi aquela reunião, se elas têm alguma sugestão de melhorias. Então, estou tentando correr aqui para tentar passar por tudo, mas deixa eu voltar rapidinho. Uma coisa que é importante, que eu acho que era essencial no que eu queria falar, é que a gente trabalha na construção de tecnologia, e aí eu acho que isso é fundamental para o nosso trabalho nas perspectivas futuras, que é através de uma lógica de pensar e repensar. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler tudo, porque a tela é um pouco pequena, mas eu posso passar depois desses slides. Mas ele é basicamente para explicar que a gente analisa um determinado problema, planeja, né, a construção de uma determinada tecnologia, a gente age no deploy dela, né, como a gente chama, a gente observa como a tecnologia está funcionando, quais objetivos ela está atingindo, quais são os problemas na implementação, a gente reflete sobre isso e o tempo inteiro repensa qual a possibilidade de criação de novas funcionalidades, o que não está dando certo, o que a gente pensou lá no início que não condiz com a realidade, no fim das contas. Então, o exemplo da ALDA, e aí eu já vou finalizando, é que, no primeiro momento, a gente percebeu que a gente tinha baixa participação nos conselhos, e a gente resolveu incidir sobre isso, criando a ALDA. A gente percebeu, né, observou, que as pessoas começaram a conhecer os conselhos. Então, a gente tem uma taxa de sucesso de quase 100%, assim, quase 100% de todas as pessoas que entraram em contato com a ALDA não conheciam os conselhos do seu bairro, né? Ou seja, a nível de disseminação de informação, a ALDA é um sucesso, né? Muito mais pessoas começaram a conhecer os seus conselhos. Mas a gente percebeu que mais informação não era o único elemento que aumentava a participação, porque a gente não viu o retorno da participação nas reuniões presenciais. E aí a gente começou a pensar, talvez as pessoas não precisassem só estar mais informadas, mas elas precisam ter mais condições de participação. E aí os conselhos, eles acontecem sempre nos mesmos locais, nos mesmos horários, dificultando a participação de pessoas, enfim, que trabalham, de pessoas que moram talvez distante dos locais onde sempre acontece. E a partir disso, a gente começou a criar novas funcionalidades na ALDA justamente nesse papel mais ativo do cidadão, que era de indicar melhorias, de fazer críticas, sugestões, inclusive interferindo na própria metodologia das reuniões. E aí esse foi um passo muito importante no projeto, que é basicamente aprender com a forma como ele está sendo bem sucedido ou não no objetivo final, que era a participação efetivamente nas reuniões. Mais informação era um caminho, né? Mas nosso objetivo final sempre foi aumentar a participação naquele espaço presencial. E aqui foi a evolução da ALDA, quando a gente começou a acrescentar diversas coisas.
Essa daqui é só uma exemplificação que a gente faz isso com todos os projetos do ITS. Para cada um dos nossos projetos de tecnologias cívicas, a gente constrói esse mesmo círculo do princípio, passando pela identificação dos problemas até a criação de novas funcionalidades, repensando os projetos. E aí um pouco do que a Fernanda falou em termos de apresentação de desafios, eu vou deixar isso para o nosso debate, mas só talvez lançando algumas coisas, a gente tem alguns desafios mais amplos, né, a nível de sociedade que a gente precisa lidar, o descrédito na política de representação, né, o descompasso entre a vontade de uma modificação rápida na sua realidade e o passo, às vezes, muito lento das instituições políticas, né, que é o que a gente chama de descompasso entre slow democracy, fast democracy. Coordenar as ações, né, é sempre muito difícil. Permeabilidade das instituições, nessa lógica de modificar a metodologia das reuniões, né, é sempre muito difícil realmente fazer esse approach, fazer com que as pessoas entendam a vontade de participação e de intervenção da sociedade civil. E alguns desafios mais relacionados ao meio digital, né, que a gente não pode nunca negar que a gente ainda tem uma parcela enorme da população que não tem acesso à internet e às novas tecnologias de uma forma geral, né, de não ter acesso a smartphones, inclusive. Plataformas muito centralizadas, né, a gente tem ainda nossos projetos tentando ganhar corpo e espaço no Facebook, no Twitter, e a gente encontra uma série de barreiras com relação a isso, ainda mais barreiras financeiras. A gente tem aí a prática do zero rating, né, que faz com que você tenha muito acesso às redes sociais e pouco acesso a outros sites, quando as pessoas ficam sem dados, né, efetivamente, nos seus celulares. E aí, efetivamente, enfim, confiança nas novas tecnologias, que é algo que a gente sempre tem que estar pensando, né, como que as novas tecnologias, inclusive robôs, né, a Alda é um chatbot, é um robô, e a gente tem que lidar o tempo inteiro com essa desconfiança por parte da sociedade, por acreditar que robôs são todos maus e maléficos, né? Então, isso também é uma dificuldade que a gente enfrenta e que a gente está sempre tentando construir narrativas para lidar e ultrapassá-la. É isso, voltei aqui para minha carinha, vou parar a apresentação, ultrapassei meu tempo, mas é isso, obrigada, e vamos continuar o debate. Podem trazer pontos que eu não apresentei, eu posso aprofundá-los, mas para deixar aí para o resto dos amigos. Não, foi ótimo. Nem te interrompi porque estava fluindo super bem. Tem muita coisa mesmo para compartilhar, né, nessa experiência. Muita. Acho que é bastante interessante essa ponte que é entre o mundo físico da participação social, conselhos, e o meio digital. Então, vocês estão tentando fazer essa ponte. É muito, muito interessante. Eu queria ouvir primeiro o Nazareno, antes da gente ouvir, passar para o Tony também falar de Serenata. E conta pra gente, Nazareno, o que você já andou aprontando aí com a equipe. Beleza, Fernanda. Eu vou menos contar um projeto específico, mas contar uma história, eu acho. Talvez seja uma perspectiva mais diversa para eu trazer aqui. Eu comecei falando que eu sou professor, né? Então isso quer dizer que eu fiz uma carreira mais ou menos tradicional, de pós-graduação, pesquisa e tal, na universidade, e pesquisava em sistemas distribuídos e outras coisas igualmente herméticas. Até o momento, mais ou menos em 2014, a gente começou a criar um laboratório de mineração de dados na universidade, mas o ponto que eu queria começar a história, na verdade, não tem a ver com essa trajetória normal, tem a ver com um incômodo que a gente estava em 2016, mais ou menos, assistindo o jornal, lendo o jornal e escutando as peripécias de Eduardo Cunha como presidente da Câmara dos Deputados. E aí todo mundo deve ter memórias afetivas nessa época, porque, afinal, o ódio nos aproxima muito da verdade. Então, se você acompanhou essa época, você lembra dela, e a gente estava incomodado com isso e resolveu fazer algo sobre isso. Talvez vocês estejam vendo minha tela agora aí. Onde a gente resolveu colocar em prática uma ideia de utilizar ciência de dados, vou passar bem rápido aqui sem explicar muito o que é, mas isso aqui são visualizações de dados dos deputados na Câmara dos Deputados, tentando expor
as semelhanças e diferenças de posicionamentos dos grupos de deputados que existiam à época que Eduardo Cunha era presidente da Câmara, e criando um cunhômetro que ajudava você, né, cidadão, a tentar medir quem eram os deputados mais alinhados com Eduardo Cunha na época e os menos alinhados com Eduardo Cunha, quem eram os mais Cunha e os mais a Cunha, né, à época na Câmara dos Deputados, os partidos também e tal. E isso gerou um debate. Acho que foi a primeira iniciativa feita por nós. Assim, isso aqui vocês vão reparar que não tem a logo da universidade. Não foi feito enquanto professor, né, com o chapéu de professor, então a gente estava muito mais, eu e colegas, com um incômodo, querendo botar para fora uma visão da Câmara dos Deputados que falasse nossa língua, que usasse nossas ferramentas para entender política. Houve um projeto irmão do House of Cunha, chamado Quem Me Representa, onde você visitava aqui também ele. Isso aqui tecnicamente é muito simples, mas vocês vão entender qual é a parte interessante disso. Você podia votar, por exemplo, se você era a favor do impeachment de Dilma, da cobrança de cursos de possibilidade de cobrança de cursos de pós-graduação da docência em universidades públicas, da redução da maioridade penal. Não sei se vocês vão lembrar, mas entre 14 e 18 houve 2 votações sobre isso. E aí você podia ver aqui na Paraíba, para os deputados da Paraíba, quem são aqueles que votaram à esquerda. Essa coluna são todas as votações que aconteceram na Câmara de Deputados e que você consegue baixar e processar através dos dados abertos da Câmara, que, aliás, são referências, né, são muito amorzinho. E aqui do lado direito você consegue ver os deputados que votaram como você votaria, ou os deputados que mais te representavam aqui a legislatura 14 e 18. Então você não vai reconhecer todo mundo que está atualmente como deputado. E aí, gente, esses 2 sites, mais ou menos pelo layout, dá para ver que a gente não teve tanto tempo ou tanto carinho fazendo eles, mas criaram, eu acho que uma bola de neve interessante aqui na universidade, onde de repente isso aqui foi o projeto que eu fiz, que eu acho que alcançou mais gente em toda a minha carreira acadêmica, ou pelo menos até então, com certeza. Né, alguma coisa como 150 mil pessoas visitaram cada um desses sites, e isso gerou um debate muito interessante, assim, para além do muro da universidade, como o Fernando falou, que é uma coisa que a gente sempre busca, eu acho que é importante nesses momentos afirmar que a universidade não é uma torre de marfim completamente, a universidade não faz as coisas apenas para dentro dela, né, a nossa balbúrdia busca passar desses muros também. Mas eu acho que a partir desses 2 projetos a gente percebeu uma oportunidade, foi entendendo e se encontrando, aliás, uma possibilidade de impacto muito grande com as coisas que nós fazíamos dentro da universidade para além dos muros da universidade. Isso foi desembocando em outras iniciativas que eu queria mostrar aqui rápido. Por exemplo, a gente percebeu que era muito legal fazer esses projetos, mas, bom, só nós que fazíamos esses projetos. Como é que a gente podia aumentar, então, o número de pessoas que faziam projetos como esses? A gente resolveu fazer uma coisa que a minha universidade faz bem, que foi deixa eu só conseguir achar o botão até aqui. Eu acho que vocês não estão vendo a minha tela com os slides, não, né? Agora deve estar. Beleza. Agora isso aqui nós começamos então a fazer eventos tentando trazer, a partir da ideia de que a gente tinha esses projetos de inovação cívica, de impacto, né, de hacktivismo que nós fazíamos. Ainda chamava mais de hacktivismo, hoje eu chamo de tecnologia cívica, né, porque a palavra hack está um pouco em disputa aí, mas esses projetos de tecnologia cívica a gente começou a ampliar, tentando fazer eventos onde mais pessoas participavam. Isso começou a dar certo, eu acho, começou a atrair a atenção de vários órgãos públicos. Esses são 2 eventos um pouco maior. O evento passou a se chamar, isso é um hackathon, mas eu nunca gostei de maratona, eu sempre gostei de festa, então eu tinha a possibilidade de escolher o nome, isso virou um Hackfest. Tá? Então a gente faz Hackfests e não hackathons cívicos de tecnologia cívica. Alguns já foram feitos, nós fizemos 4 na Paraíba, o último foi esse aqui, que tinha em torno de 250 pessoas o tempo todo, durante um fim de semana, desenvolvendo projetos de tecnologias cívicas, tecnologias digitais, códigos, software, sites, análises, e também, muito interessante nesse momento aqui, já em parceria com o ITS, desenvolvendo projetos de lei, também de iniciativa popular, um outro tipo de tecnologia para incidir aí, também para tentar ter impacto, né, em política e na coisa pública. O Hackfest foi criando corpo. Deixa eu mostrar o tipo de coisa que é feita no Hackfest.
Esse projeto aqui chama Enquadrados, ele está online, eu passo os links todos para vocês no final. O Enquadrados, ele cruza dois dados muito simples: o tamanho das câmaras municipais da Paraíba, então quantos metros quadrados tem os prédios das câmaras municipais das maiores cidades da Paraíba. Isso é visto indo lá no Google Earth e medindo mesmo, né? Você tem uma regrinha lá que permite você medir o tamanho de um prédio. E aí a gente cruzou isso com, a equipe que fez isso já não sou eu fazendo, ela cruzou isso com a quantidade de funcionários comissionados contratados em cada uma dessas câmaras municipais. E aí ela calcula aqui, por exemplo, nessa coluna à esquerda, quantos metros quadrados cada funcionário tem se eles estiverem todos presentes ao mesmo tempo no prédio da Câmara Municipal, por exemplo, de Cabedelo. E aí você vai ver que em Cabedelo, à época, quando esse projeto foi feito, um funcionário comissionado, se só os comissionários estivessem lá, né, eles tinham menos de 2 metros quadrados para trabalhar, cada um deles. Isso incluindo corredores, banheiros, jardim, despensa, almoxarifado, né, o que mais tiver lá no prédio. E aí é curioso que você vê que eles têm que ter bastante intimidade, né, com eles, porque 2 metros quadrados, assim, se você abrir os braços, você vai tocar no seu colega do lado. De novo, aqui eu acho que tem uma coisa interessante de denúncia, tem uma coisa interessante da sociedade civil cruzando dados que o governo não cruzaria, talvez oferecendo uma visão que o governo não faria por questões institucionais, por questões de protocolo, por questões políticas, o Estado não faria essa visão de si próprio, né? E aí isso foi interessando muito, isso é uma coisa que interessa muito a gente hoje, como é que a gente traz mais gente para fazer esse tipo de projeto, para criar as visões que, primeiro, o Estado não criaria, e, segundo, de preferência, as visões que nem eu criaria, que, né, a universidade não criaria, que a pessoa vê lá na ponta. Desculpa, eu encerrei aqui antes da hora. Isso, como eu falei, foi criado no Hackfest, lá que foi acontecendo junto com a virada legislativa. Esse mudamos aí, mudamos a apresentação de TAI, né, que é uma coisa bem legal para a gente. Esse é um evento que saiu completamente do meu controle, ou do controle da universidade já aconteceu esse ano na Amazônia, no Amapá, no Rio Grande do Norte. Já se tiver gente do Rio aí, pessoal, já fiquem de olho, acho que essa semana ainda vai ser lançadas as inscrições para um Hackfest no Rio de Janeiro também, tá, de 10 a 13 de outubro, a gente está lá também, espero encontrar alguns de vocês. São todos eventos para criação de tecnologias cívicas, essa é uma das frentes também que tem interessado muito a gente, além da criação direta que a gente faz, essa de criar, de ter eventos para as pessoas criar, para permitir que outras pessoas, para dar voz, que outras pessoas criem as tecnologias cívicas delas, né? Curiosamente, esse movimento da gente, que era inteiramente cidadão, acabou gerando barulho suficiente para atrair o interesse de órgãos públicos, então, principalmente órgãos de controle, gostam desse trabalho da gente, têm procurado a gente, tem sido uma experiência muito interessante, que depois eu posso comentar mais com vocês, de navegar aí como é que a gente pode, por exemplo, construir projetos em parceria com o Ministério Público. Esse aqui foi construído em parceria com o Ministério Público da Paraíba para investigar padrões de crescimento, tá, padrões de crescimento no patrimônio de candidatos entre 2014 e 2018. Então, esses que são todos candidatos a deputado federal que foram eleitos em 2018. E aí você vai ver aqui, por exemplo, que Alessandro Molon é alguém que teve um patrimônio, Molon é você, cara, que teve um patrimônio que aumentou drasticamente entre 2014 e 2018. Ele aumentou de 26 mil para 1 milhão e 600. Isso pode ser algo para você perguntar a ele, porque se você é eleitor dele, ou se você é opositor dele, você pode querer perguntar por quê, como é que isso aconteceu. Francisco Júnior aqui aumentou de 150 mil reais para 2 milhões e 400 mil reais de patrimônio entre 2014 e 2018. Você pode ver aqui o que ele faz, o que ele fez, se ele já era deputado, né, e usar isso como ponto de partida para o debate também político. Além do Ministério Público, a gente tem sido procurado por vários outros órgãos, tem sido uma experiência bem legal tentar navegar com esses órgãos, como é que a gente cria projetos cidadãos com o capital político, social e com a estrutura desses órgãos, às vezes com os dados desses órgãos. Então, com o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, a gente tem procurado formas de expor os dados das obras públicas na Paraíba, para que mais pessoas possam investigar, a situação dos portais de transparência da Paraíba, para que você possa, facilitar que o tribunal possa fiscalizar que cidades melhor cumprem ou pior cumprem as normativas de transparência no estado da Paraíba.
E aí eu queria mostrar rapidamente aqui também a última parte dessa atuação que a gente foi descobrindo, né, depois de passar aí nessa iniciativa mais cidadã, nessa iniciativa mais institucional com os órgãos públicos. Eu acho que a gente chegou no que hoje é o meu xodó, a minha maior empolgação na atuação do laboratório, que é na atuação em colaboração também com o terceiro setor, na colaboração com organizações da sociedade civil, que tradicionalmente incidem, usam dados como esses que eu tenho mostrado para vocês, ou tecnologias como essas que eu tenho mostrado para vocês, para incidir, seja no Congresso, seja no acompanhamento de governos, de políticas públicas. E aí a gente tem trabalhado, inclusive, em parceria aqui com a Open Knowledge. Tá? Espero que fique claro que eu fui convidado porque eu sou amigo de todo mundo aqui, trabalho com todo mundo aqui, mas a gente está trabalhando com a Open Knowledge, que é uma coisa muito legal, o desenvolvimento de ferramentas para que você possa acompanhar melhor como votam, como participam, como atuam nossos deputados e senadores nessas pautas aí que estão aqui em cima, né, que importam muito para a gente. Por exemplo, se você quiser entender quem são os deputados mais ligados ao meio ambiente ou mais ruralistas hoje na Câmara dos Deputados, a gente tem construído visões disso, tá, em colaboração com a Open Knowledge e em colaboração com a parte que me empolga muito, com um consórcio de aproximadamente 50 organizações da sociedade civil, chamada Rede de Advocacy Colaborativo, que são as pessoas que estão, por exemplo, que estavam, por exemplo, segunda-feira na Câmara dos Deputados, segunda-feira, estava na semana passada lá no Senado e na Câmara dos Deputados tentando barrar aquela PL maluca que ia diminuir a transparência dos partidos políticos no Brasil. Então, essas pessoas fazem isso já há bastante tempo, mas a gente tem se apaixonado muito pela ideia de que a gente pode ajudar criando tecnologias cívicas para que essas pessoas consigam fazer esse trabalho de uma maneira mais diligente, mais guiada, mais rápida, mais eficiente. Tá? A gente criou, então, esses projetos de acompanhamento dos parlamentares e projetos de acompanhamento, aqui vocês já viram pelos títulos, reconhecer, esses são proposições que estão tramitando na Câmara ou no Congresso e que a gente está tentando traduzir e antecipar movimentações para tentar guiar um pouco mais a ação de quem quer diminuir o dano, né, que nossos legisladores andam criando para o Brasil, com sorte também fazer alguma agenda propositiva, se a gente conseguir. Mas eu queria mostrar, eu acho, essa gama, talvez, de experiências e essa história que não é muito linear, assim, para não parecer que a gente começou criando essas tecnologias porque a gente teve essa ideia um dia aqui. Não foi bem isso. A gente foi aí batendo cabeça e descobrindo qual é o papel da universidade para fazer essas coisas. Inclusive, mais recentemente, eu acho que depois de tatear todas essas áreas, tem sido um processo muito interessante de aproximar, tentar trazer, agora que a universidade ocupa esses espaços, participa desses espaços, tentando trazer o que a universidade faz de melhor, na minha opinião, que é o debate e a aplicação do método científico, do rigor científico, para avaliar, para guiar o desenvolvimento dessas coisas e a utilização desse tipo de projeto, especialmente dentro do âmbito do governo. Bom, Fernanda, é difícil não se empolgar, desculpa. Sensacional, não, a gente também é difícil não se empolgar aqui, porque eu vou até ler aqui os comentários, o Gabriel dos Santos, caramba, que massa. O Lucas Pavanelli, muito legal. O Henrique França, concordo 100% com ele. NASA, você é o cara. Tem algumas perguntas também que eu vou fazer depois que a gente abrir para o debate. Enfim, tá todo mundo aqui. A gente tem umas 20 e poucas pessoas assistindo. Os guerreiros que conseguiram achar o link da transmissão alternativa. Mas, de novo, a gente vai gravar e vai disseminar, vai dar um jeito de disseminar melhor isso daí. Você trouxe várias experiências também que mostram como que a gente consegue também ocupar as instituições, né? Porque a gente falou de a universidade não ser uma torre de marfim, mas você também, como você disse, você começou antes, né? Começou como cidadão, como pessoa física, com um grupo de pessoas e foi levando para dentro da instituição. E essa sua fala aí final também de qual que é a contribuição da universidade para isso, né? O local de debate, o local em que se acumula o conhecimento, o rigor científico. Isso é muito interessante também para a gente refletir aqui.
Vou passar a palavra para o Tony. Tony, nessa toada sobre conhecimento científico, o Serenata ele surgiu como um grupo de pessoas que tinha expertises diferentes, né? E que se juntou. Talvez seja um dos exemplos mais bacanas de como um coletivo, né, pode crescer e pode mostrar, pode construir tecnologia juntos, de forma independente, e a partir do conhecimento agregado de várias pessoas. Então, a gente tinha sociólogos, tinha cientistas da computação, comunicadores, né? Então, conta pra gente como que foi um pouco esse processo de criação e desenvolvimento do Serenata. Quais foram os marcos aí, se você conseguir também lembrar em 5 minutos, os marcos desse processo. E aí depois a gente conta também um pouco do desdobramento hoje do projeto Embaixadores. Tá bom. Primeiro eu queria dizer que eu fiquei apaixonado pelas duas falas de vocês dois. Sensacional. Bom, eu não sei se alguém que está assistindo aí já me viu falar do Serenata. Eu tinha até preparado o material, só que acho que vai ser melhor se eu quero contar uma historinha, acho que vai ser melhor. E aí, até eu abrir aqui e tal, e mostrar os slides todos. Como a Fê falou, o Serenata surgiu em 2016 e com um propósito, né? A gente era esse time multitarefa e a gente tinha um propósito, que era um propósito tranquilo. Que com o tempo a gente foi vendo que era uma coisa até perigosa, que era acabar com a corrupção. E aí, na cabeça de quem nunca tinha feito, né, nada ali na área de tecnologia cívica, a gente queria acabar com a corrupção, fazer alguma coisa para acabar com a corrupção, e a gente tinha cientista de dados, jornalista de dados, sociólogo, matemático, designer do time. A gente falou, cara, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E em determinado momento a gente falou, bom, esse negócio de robô, né, inteligência artificial, que coisa sexy, vamos fazer inteligência artificial, então, para ajudar a gente a mapear o que é difícil da gente fazer para participar na democracia, a gente vai botar um robô para fazer isso. E aí a gente criou, na época, a Rose, né, que a Rose, ela mapeava, a ideia dela era mapear gastos públicos e deixar essa informação da forma mais palatável do mundo para que as pessoas consigam trabalhar. E aí a gente, lá em final de 2016, a gente começou a trabalhar nisso, nos modelos, e encontramos logo de cara um gasto outlier, né, um gasto bizarro, que era um deputado que tomava cerveja em Las Vegas, que ele foi para Las Vegas, tomou uma cerveja e foi meio que o ponto de partida. E a gente começou a definir os modelos para ensinar a Rose. Eu costumo falar que a gente ensinou para a Rose nada mais do que as leis da Câmara e da Física, que as leis da Câmara são o regimento da Câmara, e as leis da Física são aquelas básicas, que um corpo não ocupa dois lugares ao mesmo tempo, dois corpos não ocupam ao mesmo tempo, que a gente não viaja mais rápido do que a luz, coisa simples, que ela começou a trabalhar e começou a fazer esse processo de leitura de dados de uma forma muito rápida. E aí, tendo essa ferramenta na mão, uma ferramenta, com perdão da palavra ou não pela hora, né, que te enche de tesão quando você quer participar da democracia, quer usar a tecnologia, a gente tinha uma ferramenta que lia dados de uma forma muito rápida. E aí, a primeira vez que a gente rodou a Rose, a gente encontrou 8.000 suspeitos, 8.000 comportamentos estranhos ali na base de dados da Câmara. E aí a gente falou a cabeça de quem quer causar balbúrdia, a gente falou, cara, o que a gente vai fazer? Pô, vamos reclamar para a Câmara. Como é que a gente vai reclamar para a Câmara? Vamos entrar no site e ver, tinha um Fale Conosco. A gente meteu naquele Fale Conosco lá, a gente fez 600 denúncias em 4 dias. No 5º dia, a gente ia ficar a semana toda. No 5º dia, a gente falou, a gente não tem resposta nenhuma, vamos esperar, que a gente tá 4 dias igual louco, mandamos mais 600 denúncias. E aí, bem, isso foi na quinta-feira. Passou uma semana, na semana seguinte a Câmara me ligou. Mandaram e-mail, tentaram me ligar, então a gente falou, cara, a gente queria que vocês viessem aqui. O William, na época, veio do Rio Grande do Sul, onde ele morava, e a gente foi para uma reunião lá e o pessoal falou, cara, o que vocês fizeram? A gente falou, cara, ele explicou,
Falei, cara, como é que vocês fizeram isso de mandar 600 pedidos de informação em uma semana? Falei, a gente tem um robô, tem um sorriso de orelha a orelha. E a responsável lá pelo setor falou, cara, isso é o que a gente recebe num ano. Vocês mandarem 4 dias. Se vocês continuarem mandando isso dessa forma, a gente não tem capacidade de processar esses pedidos todos. Não tem como, o time é pequeno. Então a gente percebeu que a administração pública nem estava pronta para um robô que viesse da sociedade civil. E aí, esse é um marco que a gente falou, caralho, a gente tem um negócio poderoso na mão. E por outro lado falou, caralho, a gente tem um negócio que é muito mais poderoso do que qualquer coisa a gente podia fazer, porque beleza, a gente quer ter um resultado, mas se joga para a Câmara não resolve, e foi aí que a gente criou o Twitter da Rose, né? Que aí foi um passo que o Serenato entendeu que a gente não era mais uma ferramenta de tecnologia, a gente era uma ferramenta de voz política, de participação política. E aí a Rose ganhou o Twitter. E aí tem 2 momentos já, assim, caminhando para o fim dessa história, que são 2 cidades do Nordeste que fazem a gente chegar aqui onde a gente está hoje, da forma como a gente está hoje. A gente tinha o Twitter da Rose porque a gente acreditava que na época, dentro das nossas limitações, era a forma mais democrática que a gente tinha da informação se espalhar rápido. A gente queria que a informação se espalhasse rápido. Pedro, era a forma mais adequada? Não. A gente sabe que hoje acho que até mais gente usa o Twitter por conta, né, de como foram as eleições, mas não era. Mas era o que estava ao nosso alcance. E a gente lançou lá e começou a publicar as coisas. E já com o Twitter a gente encontrou um gasto de um parlamentar, eu não lembro o estado dele, mas eu acho que era Pernambuco, ele comeu R$ 1.493 num restaurante de bode assado. Virou um marco do Serenata, porque ele foi e comeu um valor absurdo. E aí uma vez eu palestrando em Recife, eu falei, cara, eu sou vegetariano, não como bode, mas deve ser muito gostoso uma pessoa comer R$ 1.500 de bode num dia, numa sentada. E aí um rapaz que hoje é meu amigo, parou e falou assim, rapaz, você sabe que aqui, com R$ 1.400, com R$ 300 você compra um bode vivo. Com R$ 1.500 você faz uma fazendinha. E aí eu percebi, eu falei, olha que interessante, cara. A gente não tem a cabeça que é impossível que a gente consiga ler a diversidade do Brasil. Né? Eu precisei ir a Recife, que nem Recife é uma grande cidade, que nem é tão interior quanto Petrolina, para ouvir alguém me falar um detalhezinho que na hora eu ri muito, mas que era um detalhe mais importante. E aí o Serenata foi crescendo, essa matéria do bode assado, esse fato foi pro Fantástico, e aí quando a gente saiu no Fantástico, foi um boom também, a Rose ganhou muitos seguidores, foi muito bacana, e aí a gente falou na ONU, o dia de hoje é muito legal para a gente falar sobre falar na ONU, né? A gente falou na ONU, a gente falou em várias Campus Party, e aí numa Campus Party na Bahia, em Salvador, um rapaz chegou no final da palestra e falou assim, cara, e a gente estava assim, num momento que a gente falava, meu Deus, a gente tá arrebentando. Eu brinco, porque eu me senti o Batman, assim, uma pessoa que estava fazendo justiça, uma pessoa que estava arrebentando. Ele chegou no final da palestra, e o momento mais legal de uma palestra, principalmente na Campus Party, é você trocar ideia no final, esperando a sobremesa. E aí um cara chegou para mim e falou assim, Pedro, provavelmente ele não me chamou de Pedro, mas enfim, Tony, você, cara, achei muito legal e tal, mas, por exemplo, eu nasci no interior do Ceará, e eu queria saber o que você tem pra minha cidade. Eu falei, cara, de onde você é? Ele falou, sou de Quixeramobim. Aí eu falei, puta que pariu, realmente, cara. Fiquei sem graça na frente do cara. Falei, pô, ele falou, vocês estão tendo uma coisa que não vai, o Brasil é profundo. E aí, a partir desse dia, a gente começou a discutir muito 2 pontos. O primeiro, como é que a gente usa essa amplitude do nosso país e consegue fazer a tecnologia ser mais capilar? E como é que a gente consegue fazer com que a tecnologia chegue em lugares tão diferentes assim? E aí, pouco depois disso, a gente se fundiu com o Open Knowledge, e é por isso que no começo eu falava da minha alegria, que eu acho que tiveram vários pontos que eu acho que trazem a gente nesse momento, nessa call, para entender como é que a gente vai usar a tecnologia para empoderar a gente, para criar mais hackers ou qualquer outra palavra, já que hacker aí, enfim. E
como a história do Serenata chega aqui. Hoje a gente percebe que não é acabar com a corrupção, é ter voz política, é participar, especialmente que não adianta você ter uma ferramenta super poderosa de leitura de dados e tal, sendo que você tem uma limitação humana de deixar isso na mão de 8 pessoas. Que a nossa tecnologia, ela não é uma tecnologia para fazer milhões. Nossa, eu vendi uma tecnologia que custa milhões. Na verdade, a nossa tecnologia é uma tecnologia que precisa atingir milhões. Às vezes até de forma gratuita, né? Que é o grande barato. Então, acho que é esse o nosso intuito, a história do Serenata contada rapidinho. Acho que eu já explodi o meu tempo, mas eu falo, se deixar, eu falo mais que Ciro Gomes. Sim, sim. Eu não sou uma moderadora moderada, eu gosto de deixar o tempo. Então, foi bom ouvir vocês. Nesse gancho que o Tony deixou, eu só vou falar um pouquinho do projeto Embaixadores. Então, tem vários dos que estão aqui acompanhando essa live, que vão ver depois a gravação, estão interessados em fazer parte do projeto. As pessoas embaixadoras, enfim, que podem ser de qualquer perfil, de qualquer área do conhecimento, pode ter fritado hambúrguer, enfim. Elas são pessoas que vão nos ajudar a pegar essa dimensão que o Tony estava falando, que é muito difícil da gente fazer de forma centralizada, que é entender os problemas que a gente precisa resolver em cada canto. Então, a gente vai contribuir como? Né, como organização. A gente vai ajudar a disseminar metodologias, então formas de fazer encontros, ferramentas, colocar essas pessoas em contato, de repente ajudar com esse apoio de diálogo com as instituições também, né, que a gente pode mediar, mas a gente vai construir junto com essas pessoas esse projeto. A gente só tem hoje um grupo de pessoas que está interessado. Eu só vou falar alguns dados para vocês. A gente já teve, até a semana que vem, né, até o dia 30, a gente vai ter mais possibilidade de ter mais inscritos, mas até agora a gente está com 160 pessoas que se inscreveram, é incrível, se inscreveram de todos os estados, a gente tem pessoas de todos os estados. O último que faltava era Roraima, a gente já tem, deixa eu até ver de novo aqui, a gente já está com 2 pessoas de Roraima, de Boa Vista, mas vamos lá, a gente tem Acre, Alagoas, a gente tem pessoas de cidades de portes muito diferentes, a gente tem cidades pequenas, a gente tem capitais, então a gente tem o Distrito Federal, né, também, Brasília, mas a gente também tem Taguatinga, então vamos ver o que vai ser isso daí, né? Eu acho que é uma experiência que a gente também quer contar com vocês, Nazarene e Tayane. Acho que em algum momento a gente pode entender como que a gente compartilha. E aí eu já vou engatar algumas questões aqui, porque uma das questões que fizeram, que foi o professor Fábio Jorge, sobre escala. E o Tony falou dessa necessidade, né, de chegar aos problemas, e a Tayane mostrou pra gente uma ferramenta muito interessante que dialoga com uma realidade presencial de conselhos, que é uma política pública que tem em outros lugares, que não tem só no Rio de Janeiro, né? Então, potencialmente, essa ferramenta que vocês desenvolveram também pode ser levada a outros lugares. Como é que você vê isso, Tayane? Essa questão da escala, é um fator que vocês pensam ou vocês querem ter um impacto local e isso é uma questão secundária? Então, eu acho que em termos de construção da tecnologia, o projeto, a ALDA, são totalmente escaláveis, né? Acho que esse é um dos pontos que tem atraído muita atenção, porque você pode não só escalar para outros estados, ou seja, se você tem uma inteligência artificial, um chatbot que está acoplado à página do ISP aqui no Rio de Janeiro, você utiliza o mesmo código que é construído em código aberto, que está lá no GitHub, e você constrói um robô com uma base de dados
diferente, uma base de dados do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, onde você consiga disseminar os conselhos do Rio Grande do Sul. Mas não só escalável no sentido territorial, como a Alda também poderia ser escalável no sentido temático, né? Então, você tem um vácuo de informação tão grande em termos de serviços, em termos de espaços de participação, em tantas temáticas diferentes, né? Você tem esse conselho de segurança local, mas a gente também tem conselhos estaduais de educação, conselhos estaduais de saúde, você tem uma série de eleições, né, nos bairros, nas cidades, para representantes dessas áreas específicas. Então, você tem uma infinidade temática onde existe espaços já consolidados, ou seja, espaços institucionais que prevêem a participação da população, que você poderia ter a tecnologia também aí auxiliando. E aí eu acho que em termos de formato, talvez valha um estudo, né? A Alda, ela funciona muito bem da forma como ela foi criada, justamente porque ela é feita para um contexto local. Então, ela é feita, a linguagem dela é construída de uma forma, a funcionalidade dela é construída para que ela seja em contexto comunitário, seja no estado do Rio de Janeiro, seja no estado da Paraíba, seja no Rio Grande do Sul, assim. Mas pensar outros formatos para outras temáticas onde você tenha conselhos diferentes envolve aí uma adequação, mas em termos de tecnologia é totalmente escalável. E aí eu acho que a nossa grande perspectiva enquanto ITS não é escalar o projeto, mas sim compreender de que forma a gente consegue ser um ator que constrói, ajuda no processo de construção, aí não só com a inteligência de código, né, de como construir a tecnologia, mas uma inteligência de comunicação, uma inteligência estratégica, uma inteligência de pensar todas as etapas, né, com o projeto ser bem sucedido, e depois que essa tecnologia seja gerida pelo setor público. Assim. Isso foi um pouco que aconteceu, que está acontecendo com a Alda, né, o nosso processo. Nossa intenção desde o início era ajudar na construção, ser parceiros, mas que depois o projeto tivesse uma continuidade que não fosse a partir do gerenciamento do ITS. Esse é um dos pontos fundamentais para a gente, né? Que o projeto ele tenha vida para além do ITS, que ele tenha vida com os agentes que efetivamente vão estar ali cotidianamente lidando com ele. Então, agora o projeto vai passar para o ISP, que é quem historicamente coordena os conselhos e que agora vai ter uma ferramenta a mais, né, para ajudar aí na mobilização, na organização, no gerenciamento do projeto. Então, o ITS está um pouco nesse lugar, com exceção de Mudamos, né, que não é nenhuma parceria com outra organização, que já é um projeto de 3 anos, mas estamos um pouco nesse lugar de ter ideias, ajudar a construir essas ideias e fazer com que outros atores se apropriem dessas ferramentas e que deem continuidade à vida delas. Esse é um ponto central, Tayane, desse debate que a gente está fazendo aqui hoje e do papel das organizações da sociedade civil com a inovação, que é experimentar, né, ser um laboratório para a sociedade, conseguir propor tecnologias, ferramentas, tecnologias no sentido amplo mesmo, né? Não só a tecnologia, o artefato tecnológico, mas também as metodologias, as formas de fazer e que isso possa virar política pública, né? Então, um dos papéis da sociedade civil organizada é exatamente esse. E aí, quando a gente fala de inovação cívica, a gente está falando desse papel, né? De testar, criar, propor e ter uma interlocução com o governo que a gente espera que seja sensível a isso ou de repente até que participe. E aí, passando para o Nazareno, você mostrou alguns casos de instituições também com que vocês fizeram parceria, instituições do poder público, e tudo que vocês fazem é open source, né? Então, é tudo aberto em repositórios. E aí,
no caso de vocês, estando na universidade, produzindo conhecimento e fazendo tecnologias open source, como que você visualiza a importância do open source para essa disseminação e os desafios de incorporar isso e de replicar ferramentas open source hoje? Legal, Fernanda. Eu queria só comentar, assim, eu acho que essa pergunta ela segue muito bem da de Tayane, e eu queria comentar uma coisa que ela falou, que eu acho que é super importante, assim, que essa ideia de tecnologia que pode ser generalizada, a tecnologia, em princípio, ela é meio abstrata, ela pode ser usada em diversos contextos, mas eu acho que uma das coisas que mais tem sido lição nesse processo de criar ferramentas para situações específicas, como, por exemplo, na Alda é para uma situação bem específica lá com os conselhos, que eu acho incrível, de partir da situação não concreta no sentido físico da coisa, inclusive, né, para a tecnologia, tem sido assim um exercício constante, eu acho, de humildade, sabe? Eu acho que só faz sentido pensar em generalizar e escalar a partir de casos concretos muito específicos. Eu não sei se Pedro passou por isso na experiência de Batman dele, mas para mim são infinitas as vezes que eu achei que eu tinha feito uma descoberta fantástica, eu mostrei para alguém que trabalha com isso há alguns anos e a pessoa olhou para mim com cara de tá, aí você fez essa ferramenta aí super complicada para me mostrar o que eu já sabia. Sim. Assim, eu acho que existe um vício, né, no desenvolvimento da tecnologia, existe um fetiche pela tecnologia de como solução das coisas, e aí esse fetiche às vezes faz primeiro quem desenvolve achar que vai atropelar e resolver. Assim, o problema da corrupção era só que estava faltando alguém que soubesse programar, sabe? E aí a gente tem que, o problema da democracia direta é só que faltava alguém aqui com vontade e que manjasse mais de tecnologia. E não é só isso, né? Acho que a gente tem que fazer esse exercício que tem sido muito interessante para mim, assim, fazer esse exercício junto dos órgãos públicos, junto do terceiro setor, que já atua com isso há muito tempo, pensando em como desenvolver isso. E aí eu acho que passa por isso. Você perguntou especificamente do código aberto e de como divulgar isso. Tem uma coisa muito interessante que tem acontecido no nosso caso específico, que eu falei do que a universidade aporta, de como a universidade tem contribuído, né, para esses projetos de tecnologia cívica, mas eu acho que tem um outro ponto que é muito importante falar e que me interessa muito também, que é como a universidade recebe de volta da participação nesses projetos de tecnologia cívica, né, de como a gente, na verdade, hoje, por exemplo, eu acho que é uma carreira possível no imaginário das pessoas que estudam ciência da computação em Campina Grande. No imaginário delas é possível se formar e trabalhar com inovação cívica, se formar e, de repente, fazer carreira num órgão de controle. Eles sabem o que a CGU faz, eles sabem a diferença de CGU para o Ministério Público, talvez, até os mais interessados, que é uma coisa difícil para caramba. Sabem o que é uma licitação. E aí eu acho que tem essa volta, e eles sabem os projetos que a universidade faz e vão lá e assim, acessam diretamente o código. Então, boa parte desses projetos que eu falei, eles aparecem nas aulas de ciência de dados da UFCG, eles aparecem nas aulas de visualização de dados da UFCG. Os alunos agora têm essa relação, talvez, de uso dessa tecnologia e de uso desse código para aprendizado, inclusive. Sobre, especificamente, como o código aberto funciona, eu acho que, bom, ele tem sido um ponto bem interessante de colaboração, eu acho que principalmente tem um efeito curioso também na área de tecnologia cívica, que o código aberto ele cria um lastro de credibilidade também, eu acho, né? Porque eu acho que ele é muito importante nesse sentido de divulgar como a coisa é feita, de possibilidade de escrutínio, de análise do detalhe de como aquilo é feito e da derivação de novos projetos. Então isso tem sido um ponto, eu acho, bem interessante para a gente ao lidar. Você sempre tem que negociar quando você vai falar para trabalhar com o Tribunal de Contas ou com o Ministério Público e você diz que o software que eles estão fazendo vai ficar aberto para qualquer pessoa baixar. Tem um processo aí de conversa e tal, mas que tem funcionado super bem com a gente. Eu tenho esse histórico, né, no poder público, em órgãos públicos, e eu concordo com tudo que você disse. Eu acho que tem várias
vários motivos pelos quais a gente faz os projetos em código aberto. A possibilidade de replicação é uma delas, né? Principalmente quando a gente está falando de instituições públicas como a universidade ou como uma prefeitura. Se a gente investe recursos no desenvolvimento de um software, a possibilidade de devolvê-lo para a sociedade, né, de replicá-lo nesse sentido de pedaços de código mesmo, né, desenvolver uma técnica, uma ferramenta que pode ser usada em outro contexto, uma biblioteca, uma coisa assim, já é um resultado. O outro é a transparência, né, a transparência daquilo que é feito, daquilo que é investido. Você falou sobre esse lastro que deixa, eu achei interessante também como conceito. E, enfim, os padrões abertos, e das coisas que mais nos interessa aqui é a possibilidade de receber colaboração, né? Então a gente só vai conseguir expandir, recriar sentidos para o Serenata. E a gente não falou aqui também, mas o Daniel, o Fábio lembrou aqui no chat do querido diário também, que com Embaixadores a gente quer começar um outro projeto que requer esforço coletivo também, que é raspar os diários oficiais. E mais do que isso, entender o que é importante olhar no diário oficial em cada contexto também. A gente tem realidades diferentes. E o Daniel também perguntou sobre se tem como embaixadoras ser uma espécie de suporte de resolver dúvidas também sobre acesso a dados. Sim, essa é uma outra coisa que a gente acha que a gente pode contribuir, né? A gente tem a escola de dados, que tem os tutoriais, a gente tem conhecimentos diversos sobre como acessar dados e como fazer pedidos de informação, e a ideia é ter uma formação mesmo, que esse processo pode ser formativo também para as pessoas que participarem dele. E ele vai ser aberto, enfim, todo esse repositório vai ficar aberto. Tem mais questões, o Fábio está falando que é suplente de vereador na cidade dele, diretor na prefeitura, e é muito difícil o acesso a dados. É legal que se nesse projeto de embaixadores a gente tiver essa troca com pessoas que atuam em instituições, que conhecem os meandros, porque como o Nazareno falou, a gente não conhece os desafios de dentro também. Às vezes a gente está aqui achando que tem um desafio que é porque as pessoas não conseguem fazer lá dentro dos órgãos, e eles conseguem, mas tem outros empecilhos. Enfim, aqui a gente ainda mantém firme as 20 e poucas pessoas assistindo, mas a gente já tinha passado do horário, né? São 9h20. Eu queria que vocês fizessem um comentário final. Teria mais perguntas aqui, né? Vocês teve alguns destaques que a gente pode fazer das falas de vocês. Por exemplo, a Tayane falou sobre essa constatação, né, que eles tiveram no processo, de que só a informação não leva à ação, né? Então só o fato da gente ter acesso à informação não necessariamente vai fazer as pessoas se engajarem no processo. Então que vocês comentem um pouco que para vocês é esse passo do engajamento, né? O que leva as pessoas a se engajarem, como na experiência de vocês, né, na visão de vocês. O Nazareno falou também sobre os eventos, né? Esse é um ponto que a gente também está apostando muito no Embaixadores. A gente vai querer conhecer mais também sobre as metodologias do Hackfest e a experiência de vocês, que é a importância do encontro presencial, né? A importância de ter um face a face, das pessoas se falarem, se conectarem. E o Tony também falou dessa história, enfim. Como que você viu, Tony, nesse tempo todo, esse engajamento, como que isso foi, que você acha que atrai as pessoas para o Serenata? Então, se vocês puderem fazer essa fala final, concluindo, e a gente já deixa aqui, as pessoas estão
Estou colocando comentários aqui no chat, o chat fica gravado também, então, por favor. Tayane. Claro. Eu ia só, antes de responder essa pergunta, 1 minuto falar sobre uma coisa que eu achei interessante, essas perguntas relacionadas aos dados públicos, né? E aí, compartilhando uma coisa bem rápida também, nesse processo de construção da AUDA, a gente identificou que a gente não só precisava ter um produto, né, a AUDA em si, que mobilizasse a população, mas que um dos processos fundamentais também, já que nós estávamos ali numa parceria com o setor público, era trazer essa nossa expertise de usar a tecnologia para reduzir esforços, minimizar a entrada de informação, enfim, otimizar uma série de coisas, né? E aí a gente se deparou com um cenário, por exemplo, no ISP, que eles precisavam imputar informação em 4 lugares diferentes. Porque precisavam colocar informação no site, precisavam colocar informação num sistema interno deles, precisavam colocar uma informação depois para gerar os infográficos sobre aqueles dados de segurança pública. Então, uma das outras coisas que a gente percebeu que a gente precisava criar também era uma base de dados compartilhada, né? Um local de imputar informações onde eles não precisassem colocar esse bando de dados em locais diversos. Então, foi uma experiência que a gente percebeu também que, às vezes, essa dificuldade que a sociedade tem de conseguir informação ou, então, de receber resposta quando existe um determinado tipo de pressão no setor público, é uma lógica absurda de dificuldade de lidar com esses dados, assim, não conseguir buscá-los depois. Então, esse foi um trabalho que a gente tem passado bastante também, assim, de como otimizar esses serviços para que eles possam voltar para a sociedade civil, no fim das contas, né? E aí, sobre essa questão do engajamento, eu acho que tem uma coisa central, assim, que a gente percebeu, que as pessoas não precisam, a informação, a transparência, elas não levam automaticamente ou necessariamente à ação, né? E aí isso porque você pode dar transparência a uma série de dados, a uma série de processos, mas eles vão continuar sendo estáticos, né, em termos de intervenção. Eles vão continuar acontecendo da mesma forma que eles aconteciam quando eles eram secretos, né, vou utilizar entre aspas. E aí a gente sempre trabalha muito que quando a gente está lidando com o governo aberto, com tecnologia cívica, a gente não quer só transparência, né? A sociedade civil quer ter transparência para ter mais condições de incidir em determinado processo, mas tem um caminho de intervenção, um caminho de modificação. Então, isso a gente percebeu tanto na AUDA, quando a gente disse, bem, as pessoas já conhecem, mas elas não estão tendo como participar, porque os conselhos são fechados, a verdade é essa, e aí os conselhos acabam reproduzindo numa esfera bem micro, assim, numa esfera de bairro, que são as nossas instituições, né, de uma forma geral, assim, mais macro, e eles não são abertos porque todo o processo metodológico dele de construção de reuniões, de colocar uma pauta na ordem do dia, de votação de quais são as melhores decisões que vão ser implementadas, é sempre feito da mesma forma, a partir da mesma mesa organizativa que já participa há 20 anos. Então, se a gente não pensasse, junto com o ISP, junto com os conselhos, qual seria a abertura deles para a intervenção e esse caminho, essa ponte para a intervenção da sociedade, a gente não iria, na verdade, modificar muita coisa. E aí, acho que uma outra experiência que a gente passou com o Mudamos foi um pouco parecido. O Mudamos é o aplicativo que coleta assinaturas digitais, né, para projetos de iniciativa popular. E aí a gente tem uma base gigantesca de pessoas, a gente tem pelo menos 20 PLs sendo enviados para a gente semanalmente. E aí o que aconteceu foi que diversos projetos já chegaram nas assembleias legislativas, nas câmaras, e foram embarreirados, às vezes, por uma tentativa de criar argumentos, essas câmaras, de que elas não aceitam assinaturas digitais, né? Que é proibida pela Constituição, quando a gente sabe, quando o ITS já fez uma série de explanações de que não é proibido, enfim.
Então, eu acho que é a questão de saber muito claro qual é a abertura dos agentes, né? E aí é um processo longo, uma série de casas legislativas agora estão passando legislações prévias, dizendo, olha, nós aceitamos assinaturas digitais, para aí sim, quando os projetos forem aprovados via coleta mudamos, entrarem e não terem dificuldades. E aí é justamente criar esses caminhos para intervenção. Não adianta a gente só realmente trabalhar na lógica da informação e da transparência se as pessoas não puderem utilizar essa informação para modificar processos. E aí, se os processos estão equivocados, eles precisam ser modificados justamente para garantir mais participação, né? Acho que é um pouco isso da nossa experiência. Muito bom, Taine, muito obrigada. Pois é a ideia de ser hacker de processo, né? Que a gente tem também os hackers da tecnologia, ou que tem conhecimento das tecnologias, mas a gente tem conhecimentos que a gente tem que adquirir também de processos e conseguir intervir neles, incidir sobre eles. Muito bom. Nazareno? Eu acho que eu vou falar bastante na linha do que a Tayane comentou também, Fernanda, porque eu acho que assim, talvez o meu ponto de partida seja um pouco diferente, no sentido de que eu acho que o que a Tayane falou mostra uma rede assim, multidisciplinar funcionando, muito interessante, de pessoas que entendem as instituições, estão desenvolvendo a tecnologia e tal. E eu queria falar um pouco, talvez, de quem está vindo da tecnologia e com a ânsia de pôr isso para fora, de usar essa tecnologia, né? Se tem um martelo, está procurando prego. E aí do valor de procurar essas redes, da necessidade de procurar essas redes, sabe? Tanto redes com instituições, quanto as redes cidadão-cidadão. Eu acho que, quando eu falo do Hackfest, assim, eu faço sempre questão de comentar do evento acontecendo e de dizer que tem muita tecnologia que é desenvolvida ali, mas que isso não é o principal. Que o principal é a rede que se forma ali, que é a rede que eu espero que se conecte com embaixadoras, que se conecta a cidadão-cidadão, se conecta com o pessoal que está ali o pessoal dos órgãos públicos, da CGU, do Ministério Público, da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, que vai ali no evento, senta com 5 estudantes numa mesa e, de um lado, vê os caras falando de que estão fazendo um projeto chamado Obras Go, que é um clone do Pokémon Go, onde você tem que capturar uma obra pública e dizer se ela está em andamento ou não. Você tem que andar pela cidade capturando obras públicas. E aí o cara da prefeitura, de repente, vê uma visão completamente diferente sobre o que pode ser o controle, né? E o cara o aluno que está, a pessoa, o jovem que está lá desenvolvendo o Obras Go, de repente vê que tem um cara da prefeitura que está interessado e que pode dar dicas e que não é aquele funcionário público que está no imaginário dele, de um cara com quem não pode ter um diálogo sobre isso, né? Eu acho que a criação dessa rede é muito importante para que a gente possa criar momento e para que a gente possa fazer esse momento assim, chegar à ação, como o Tayane está falando. Eu acho que, por exemplo, eu tenho alguns casos interessantes, assim, contando muito rapidamente, por exemplo, do projeto do Capital dos Candidatos, identificou um candidato a deputado estadual na Paraíba, cujo patrimônio tinha crescido 34 vezes entre 2014 e 2018. Esse cara não é proprietário de nada em particular, não tem nenhuma atividade econômica compatível, é no mínimo algo curioso. E aí a gente encontrou isso, eu acionei as redes, né, para saber o que se faz nesse caso, e 100% das recomendações que me deram foi que eu ficasse calado e mandasse para os órgãos públicos, para os órgãos de controle, para a polícia, para o Ministério Público, desculpa, a denúncia, porque era uma pessoa perigosa. E que era importante ter noção disso e, sabe, então, assim, funciona ter essa rede para várias coisas interessantes. Queria dar um exemplo contrário também. Por exemplo, a gente tem um projeto que eu gosto muito, que criou uma visão das obras públicas na Paraíba e que tem um modelo de previsão de risco nessas obras públicas. Usa aprendizagem de máquina para dizer quais são as obras que provavelmente, no momento da contratação, a gente consegue dizer que a obra tem perfil de obra que vai dar errado. Que é uma coisa que meio que podia já estar em produção, mas que a gente tem bastante dificuldade de colocar para funcionar dentro da instituição que desenvolveu o projeto com a gente, porque essas instituições às vezes funcionam na velocidade particular delas e tem muitas
né, muitas camadas, e aí a gente identificou junto com as organizações da sociedade civil que seria possível a gente criar um clone código aberto desse modelo, utilizando dados abertos, que prevê o risco das obras públicas na Paraíba, né? E aí, por exemplo, a organização parceira com a gente nisso é a Transparência Brasil, que é quem sabe, de fato, como incidir sobre essas obras públicas, que é uma coisa que eu não faço ideia de como fazer, no fundo. Eu digo qual é a obra de alto risco, eu não sei depois qual é o próximo passo. Sabe? Não é nem que informação eu peço, é a quem eu reclamo, e quando não der em nada, que é o que eu acho que vai acontecer, qual é o próximo passo. Então, essa rede, principalmente com as organizações que já atuam, que já incidem, né? E essa aproximação da tecnologia como meio de acelerar, de potencializar o que elas já fazem, que eu acho que muito que a Tayane também comentou, eu acho que é muito importante perceber e de adotar, para que a gente não fique também nem reinventando a roda, nem sendo inocente com o que a gente acha que a tecnologia deve fazer. A tecnologia é muito legal, mas o que ela faz é acelerar ou aumentar as coisas, né? Então, a gente tem que achar essas coisas. Muito bom, sensacional. Já dialogaram bem aí um com o outro. Tony, você pode fazer essa amarração aí também da perspectiva da serenata? Sim, bem rápido, até porque é chovendo molhado falar agora, né? Eu costumo falar, assim, da experiência de serenata, a experiência que a gente teve com o público, que o ódio engaja e o conhecimento fideliza. Porque a pessoa ela fica com ódio, tipo, eu tô com, ainda mais agora, né, tomada pela pós-verdade, pelo sentimento. E aí quando ela entra, ela vê que ela passa a conhecer daquilo que ela está protestando, e ela começa a entender e principalmente ver que o esforço dela está levando a algum lugar, isso fideliza. E uma coisa que eu acho bem interessante é quando ela percebe, no nosso caso, que ela não precisa necessariamente codar, né? Que ela não precisa necessariamente desenvolver, que são talvez essas redes que Nazareno falava, que é você associar alguém que tem um conhecimento muito do background da administração pública com alguém que entende de código, com alguém que entende de como espalhar uma notícia, e tudo isso que é o grande barato. E isso eu acho que, a partir do momento que as pessoas vão entendendo esses dados que a gente tem, transformando em conhecimento, é que elas ficam. Serenata a gente vê assim, muito essa curva. O ódio engaja, a pessoa vem e retuita e reclama e marca o deputado. Quando ela começa a consumir os nossos relatórios, quando ela começa a participar e tal, é que ela começa a entender e se fideliza, fica ali e começa a querer. Acho que muito disso que traz essa galera toda que está repercutindo aí os embaixadores e embaixadoras aí, que agora temos em todos os estados do Brasil. Acho que é um pouco disso. Então acho que é uma coisa que vale a pena a gente valorizar, assim, tanto os diferentes conhecimentos, tanto quanto as pessoas enxergarem. Acho que o grande desafio é fazer as pessoas enxergarem na ação delas um resultado. Assim. Aqui no Brasil a gente tem uma revolta porque a pessoa paga imposto e não vê saída, ela vota na pessoa, ela não vê saída, ela já fica aquele negócio e aí quando você de repente mostra para a pessoa que ela fazer um negócio, ela consegue ter algum resultado, ela consegue participar de alguma forma, né, da democracia, da participação do povo, eu acho que já é uma coisa que faz ela ficar, assim, ela já vai transformando. Porque também ficar o tempo todo no ódio eu acho que não é tão legal, assim. Também a gente perde diálogo, a gente perde. Acho que o ódio ele é até interessante quando ele é para trazer a pessoa. É o ônibus. Depois que ela chega e fica, a gente precisa dar uma arrefecida, assim. Durante muito tempo eu fiquei assim, não, eu também não quero ódio, mas eu entendi que às vezes é algo que faz a pessoa, no nosso caso, como é tecnologia, a pessoa pode fazer de qualquer lugar, não é nem levantar da cadeira, às vezes sentar na cadeira e querer participar. O pouco que eu sei sobre engajamento, eu acho que é isso. Isso aí, gente. A Embaixadoras tem essa pegada que o Nazareno falou de criação de rede. O resultado já vai ser muito bacana se a gente conseguir que essas pessoas que se voluntariaram para levar projetos para suas localidades, se elas conseguirem
encontrar outras pessoas e propor e discutir ideias, né? A gente vai ajudar, mas eu acho que a mudança, a transformação, ela tem que acontecer localmente, com as pessoas que atuam no local, e vamos ver no que vai dar. Mas queria agradecer vocês por esse papo ótimo. A gente deu 1h35 aí de transmissão a partir do momento que deu certo, ou seja, a gente está bem atrasado, então agradecer vocês por terem ficado até esse momento, o Tayane, o Nazareno e o Tony. As pessoas que estão assistindo, mantém lá as 20 e poucas pessoas, então tá todo mundo engajado aqui até o final também. A gente vai disseminar o conteúdo e agradecer a vocês também pela inspiração. Espero que a gente possa ainda desenvolver mais coisas juntos nesses projetos. Tchau e até a próxima. Dessa vez a gente vai acertar o nosso canal. Assinem o canal do Nazareno. Clica no sininho. Clica no sininho. Canal, gente. Dá um like, aperta o joinha. Aperta o joinha ao canal do Nazareno. Eu sou convidada. Tchau, gente. Até a próxima. Boa noite. Tchau, gente que tá no chat. Valeu. Nos vemos por aí. Nos vemos no Twitter e nos outros canais. Abraço.